na segunda metade do século XIX, o Rio Paraguai havia se tornado o principal caminho de ligação entre a distante província de Mato Grosso e a capital do Império do Brasil, o Rio de Janeiro. A vapor, a viagem entre a Corte e Cuiabá durava incríveis 25 dias. Um avanço, pois tanto as rotas terrestres, conhecidas como Caminho de Goiás e Estrada do Piquiri, ou ainda as rotas fluviais das monções do sul, do norte, ou a rota do Rio Arinos, levavam meses para alcançar outras províncias. A rota fluvial pelo Rio Paraguai passava pelas principais capitais do Cone Sul sul-americano: Assunção, no Paraguai, Buenos Aires, na Argentina, e finalmente Montevidéu, no Uruguai. Alcançava o Oceano Atlântico pelo Rio da Prata. A nova rota foi possível graças ao Tratado de Amizade, Navegação e Comércio, assinado entre a República do Paraguai e o Império do Brasil em 1856. O caminho se tornou o principal meio de comunicação até ser interditado pelo Paraguai no dia 11 de novembro de 1864. Naquele dia, o vapor imperial Marquês de Olinda, que levava o novo presidente da província de Mato Grosso, o coronel Frederico Carneiro de Campos, aportou em Assunção. O presidente paraguaio, Francisco Solano Lopes, simulou uma recepção festiva ao novo mandatário provincial e a toda a tripulação do vapor. No dia seguinte, soldados do exército paraguaio anunciaram a prisão de todos. O coronel Campos, já sexagenário, jamais retornou ao Brasil. Morreu a 3 de novembro de 1867, vítima da fome e de maus tratos, na fortaleza de Humaitá, poucos meses antes dessa ser tomada pelas forças da Tríplice Aliança. A prisão do presidente da província de Mato Grosso marca o início do maior conflito internacional da América do Sul. Embora o motivo que tenha levado o presidente do Paraguai a declarar guerra ao vizinho Brasil fosse a política interna uruguaia, o fato é que nos planos de Solano Lopes estava a invasão do então sul da província de Mato Grosso, o que foi feito a partir de dezembro de 1864. O canal Mato Grosso e Suas Histórias traz para vocês um dos momentos mais dramáticos da história mato-grossense: a guerra na distante província da fronteira oeste do Brasil. No dia 13 de dezembro, a República do Paraguai declarou formalmente guerra ao Império do Brasil. No dia 14, a Divisão Expedicionária del Norte partiu de Assunção rumo ao Forte Coimbra, principal ponto defensivo do oeste brasileiro. As forças paraguaias eram formadas por 3.200 homens, uma dúzia de canhões de alma arranhada e uma bateria com 30 foguetes de Congreve. A nau capitânia da flotilha era a canhoneira Taquari, além de outros 9 vapores comerciais adaptados com artilharia e reforço no casco. Chatas artilhadas eram rebocadas pelos vapores e reforçavam a retaguarda da coluna. Comandava as forças navais o coronel de infantaria Vicente Barrios, cunhado de Solano Lopes. Essa pequena força naval alcançou o Forte Coimbra no início da manhã do dia 27 de dezembro. Pegos de surpresa, o forte brasileiro suportou quanto pôde as investidas dos invasores até a pólvora e a munição se esgotarem. Quando a defesa se tornou insustentável, seu comandante, tenente-coronel Hermenegildo de Albuquerque Porto Carreiro, ordenou a evacuação do efetivo militar e das 70 mulheres, esposas dos militares que serviam naquele ponto. Deixaram o forte na calada da noite do dia 28 a bordo da canhoneira Anhambaí. Oficialmente, o tenente-coronel Porto Carreiro recebeu as honrarias imperiais de Barão de Coimbra pelo feito, além de serem entregues medalhas com a legenda Valor e Lealdade. Mas o tal feito esconde uma meia-verdade. O objetivo do mariscal Solano Lopes era, ao invadir o Pantanal brasileiro, anexar a região sul da província de Mato Grosso, desde o rio Apa até o núcleo do Taquari, atual Coxim, em Mato Grosso do Sul. Para tanto, foram enviadas 2 colunas. A primeira foi a já citada Divisão Expedicionária del Norte, que partiu da Assunção. A segunda, saindo de Concepción, consistia em 2 divisões de cavalarias, com um total de 2.500 a 3.500 homens, comandadas pelo coronel Francisco Isidoro Risquim e pelo major Martim Urbieta.
Esta segunda coluna invadiu Mato Grosso pelo rio Apa, atravessando em Bela Vista, atual Bela Vista Norte, no Paraguai, conquistando a colônia militar de Dourados, a colônia militar de Miranda, o Forte Miranda, Vila Nioaque e o núcleo do Taquari, atual Coxim. De todo modo, o ataque não foi surpresa alguma para as forças militares brasileiras. Tampouco a fronteira oeste estava desguarnecida. Em primeiro lugar, o Visconde de Tamandaré, comandante da Armada Imperial no Rio da Prata, alertou a 20 de setembro de 1864 sobre a necessidade de se reforçar as guarnições militares em Mato Grosso devido ao acúmulo de tropas em Concepción. O ministro do Império, César Salvan Viana de Lima, diplomata brasileiro em Assunção, reforçava o aviso. A mensagem chegou em Cuiabá no dia 10 de outubro. Imediatamente, o então presidente da província, o brigadeiro Alexandre Manuel Albino de Carvalho, ordenou para a fronteira o coronel Carlos Augusto Oliveira, comandante provincial de armas, com artilharia e homens para reforçar a defesa. Em segundo lugar, o efetivo de defesa era considerável. 1.415 militares de primeira linha, Marinha e Exército, e mais 4.000 guardas nacionais no serviço ativo da segunda linha. A flotilha imperial destacada em Mato Grosso consistia nos vapores Anhambaí, Jauru, Corumbá, Alfa, Paraná, além do lanchão Constituição. Outros vapores comerciais e chatas poderiam facilmente ser adaptados e artilhados para o combate. Além disso, no Forte Coimbra encontravam-se 115 soldados, entre primeira e segunda linhas, 70 mulheres, 18 presos e 10 índios mansos, conforme se dizia à época. A artilharia do forte consistia em 37 canhões de bronze de alma lisa, além do apoio dos vapores Anhambaí e Jauru. O vapor Jauru, mais rápido, foi despachado para Corumbá imediatamente ao avistamento dos invasores para pedir reforços de homens e munição. Quando o Forte Coimbra foi abandonado, sob a alegação de falta de munição, o exército paraguaio se apossou de canhões, 120 kg de pólvora e 80.000 cartuchos de fuzil. A fuga se deu às 23 horas do dia 28. Subindo o rio algumas léguas, os fugitivos encontraram os vapores Jauru e Corumbá, trazendo os reforços pedidos no dia 27. 2 oficiais, 50 homens e munição. As baixas paraguaias em 2 dias de combate foram imensamente maiores durante o assalto ao forte. Enquanto o exército imperial verificou apenas 2, os invasores perderam mais de 300 homens. Contribuiu para a tamanha diferença a artilharia do Anhambaí contra a cavalaria inimiga e o fogo amigo da péssima pontaria paraguaia. Além disso, a imponência do Forte Coimbra, com suas muralhas de 4 metros, com fendas para atiradores, baterias de canhões e fosso, tornava qualquer invasão uma tarefa quase impossível. Não é à toa que em 1801, o seu fundador, engenheiro militar, então tenente-coronel Ricardo Franco de Almeida Serra, contando apenas com 49 homens, conseguiu impedir que cerca de 800 espanhóis tomassem o forte. Após a fuga do forte, o vapor Anhambaí, acompanhado a partir de determinado ponto pelos vapores Corumbá e Jauru, seguiram direto para Corumbá para dar as péssimas notícias e preparar a defesa da cidade. A vila de Corumbá ainda não tinha importância econômica de fins do século XIX. Todavia, se localiza em ponto privilegiado, servindo como principal porto fluvial no oeste brasileiro. Sua população é de cerca de 1.500 almas e recebia os primeiros benefícios advindos da navegação fluvial. Quando os vapores Anhambaí, Jauru e Corumbá chegaram com a notícia da queda do forte, o pânico se espalhou pela vila. A defesa começou a ser montada do que se dispunha em homens e munição. Além do efetivo evadido de Coimbra, o 2º Batalhão de Artilharia a pé, sob o comando do tenente-coronel Carlos de Moraes Camisão, somavam 600 homens e 23 canhões. Todavia, por não ser uma posição fácil de se defender, teve início a deserção no dia 2 de janeiro de 1865. O primeiro a desertar foi o comandante de armas da província, Coronel Carlos Augusto Oliveira. O acompanhou o ex-comandante do Forte Coimbra, Tenente-Coronel Porto Carreiro. Finalmente, deixando a vila totalmente desguarnecida, embarcou dos vapores da fuga o Tenente-Coronel Camisão. Nos vapores Anhambaí, Jauru e na escuna Jacobina, embarcaram tantos quantos couberam entre soldados e populares, entre brancos e índios.
Os estrangeiros residentes em Corumbá, antes do abandono da cidade, foram acusados de conspirarem contra o Império do Brasil. Rio acima, já no Rio São Lourenço, o vapor Anhambaí desembarcou os passageiros no Ponto Sará. O vapor pretendia retornar para apoiar as embarcações mais lentas na subida. Foi capturado no dia 6 de janeiro de 1865 por 2 vapores paraguaios, o Iporá e o Rio Apa. Partes que serviam no vapor imperial eram oriundas da Companhia de Aprendizes Marinheiros, tratando-se de pré-adolescentes e adolescentes. Correram boatos de que sua tripulação, capturada e morta após ser abordada próximo ao Morro Caracará, teve as orelhas arrancadas e exibidas como troféus em Assunção. Contudo, nada confirma a história das orelhas do Anhambaí. A flotilha paraguaia havia se apoderado de Corumbá no dia 2 de janeiro de 1865, sem disparar um único tiro, e saiu em perseguição aos fugitivos. O coronel Carlos Augusto Oliveira, comandante de armas da província, ao saber da captura do Anhambaí, empreendeu a fuga a pé, se embrenhando pelo Pantanal, chegando em Cuiabá 2 meses depois, com 162 praças do 2º Batalhão de Infantaria a pé. Em fins de abril, os últimos 260 militares e cerca de 400 civis chegaram. A desculpa para a deserção foi a falta de munição, o que não era verdade. No sul do Pantanal, a falta de resistência contra o avanço paraguaio não foi menor. Pelo sul, a cavalaria do major Martinho Bieta foi em direção à colônia militar dos Dourados. O pequeno destacamento de 29 praças, sob o comando de Antônio João Ribeiro, uma dezena de colonos civis e indígenas, ofereceu a única resistência militar de verdade. O tenente de cavalaria Antônio João pagou com a vida. Seus subordinados ou foram mortos ou aprisionados e levados para o Paraguai. Há um mito acerca de um bilhete deixado por Antônio João que dizia o seguinte: sei que morro, mas meu sangue e o dos meus companheiros servirão de protesto solene contra a invasão do sol da minha pátria. Estas palavras românticas saíram da mão de Alfredo Tuné em um de seus livros, e foram repetidas como verdade nas anotações do Barão do Rio Branco no livro de L. Schneider, A Guerra da Tríplice Aliança contra a República do Paraguai, 1864-1870. Não há vestígios do tal bilhete, além destas 2 fontes, e provavelmente nunca tem existido. A coluna de Urbieta se juntaria à coluna do coronel Francisco Isidoro Resquim na colônia militar de Miranda, abandonada sem luta. Seguiram juntos pelo rio Miranda a caminho de Nioaque. No meio do percurso, toparam com 200 cavaleiros imperiais comandados pelo tenente-coronel José Antônio Dias da Silva, os quais sofreram 73 baixas entre mortos e prisioneiros. Os que sobraram fugiram em seguida para a vila de Miranda. Em Nioaque, a 2 de janeiro de 1865, os paraguaios capturaram armas e munições. Continuaram sem sofrerem mais resistência até Forte Miranda. Durante quase toda a ocupação paraguaia naqueles pantanais e nas fraldas da Serra de Maracaju, as milícias indígenas seriam a única resistência à presença do invasor. O cacique Niquinaua Pacalalá se tornaria uma liderança notável e corajosa, sendo morto em combate em 1866, conforme registro de Alfredo de Tuné. A atuação dos indígenas foi fundamental para a defesa da população da vila de Miranda, escondida naquela região serrana. Finalmente, em abril de 1865, as tropas de Resquim alcançaram o objetivo final, o núcleo do Taquari, atual Colchão. A demora para vencer os 100 e tantos quilômetros de Pantanal se deveu à Estação das Águas, o que também impediu o avanço pelo caminho do Piquiri. A pequena localidade estava esvaziada, foi saqueada, incendiada e abandonada. Em dezembro daquele ano, as forças imperiais vindas de Uberaba, sob o comando do coronel Manuel Pedro Drago, atestaram o isolamento do local. A paisagem seria descrita pelo então engenheiro militar Alfredo Scragnola Tuné, em seu livro A Retirada da Laguna. Mas essa é uma outra história da maldita guerra.